Hoje teremos o ingresso do planeta Marte no signo de Câncer, dando início a uma temporada onde estaremos mais reativos. É o primeiro ingresso no signo de Câncer, né? Teremos um segundo reingresso, porque Marte entra em retrogradação a cada 2 anos, mais ou menos. E a partir de novembro, se eu não me engano, ele vai entrar em retrogradação, né? E a partir do 6 de outubro, ele vai começar a percorrer o período de sombra, os graus que ele vai percorrer na retrogradação no seu retorno. Enfim, vai ser um período que ele vai reingressar em Câncer ainda o ano que vem, e a gente vai passar o final do ano com esse Marte retrógrado. Mas o que eu quero dizer é que é importante que a gente esteja atento a esse trânsito, porque o ingresso nesse momento de Marte em Câncer vai gerar muita reatividade. A gente vai ter um eclipse agora, eclipse lunar, né, que está disposto por esse Marte em Câncer, e teremos também um eclipse solar no signo de Libra, onde trataremos de pautas de relacionamentos. Mas, no momento que esse Marte irá ingressar em Câncer, a 0 graus, né, ali às 16 horas e 46 minutos, a Lua ela vai estar transitando no signo de Libra. E tá fazendo ali uma conjunção com o Nó do Sul, com a Vênus, com a Lilith, com Juno. Ou seja, é uma pauta voltada para as relações, voltada para aquilo que o outro nos desperta, né? E também como a gente se sente, qual é as questões que trazem desconforto com relação ao nosso valor pessoal. Porque é isso que Vênus trata, né? Do nosso valor pessoal, do nosso valor social, da forma como a gente é visto. Muitas vezes nos sentimos rejeitados, muitas vezes nos sentimos desrespeitados, não respeitam o nosso espaço. É muito interessante a gente analisar no nosso mapa astrológico onde está o signo de Libra, onde está o signo de Câncer, o setor, né, que ele ativa, que ele atua, né, que ele será ativado com esse trânsito de Marte, porque são questões que devem ser trabalhadas com muito carinho, né, porque tem aí uma revelação que pode ser algo muito importante para o nosso redirecionamento, né, para o redirecionamento do nosso caminho de vida, porque se trata de Marte, que é o dispositor do nó do norte que está em Áries, né, ou seja, a gente aprende muito na forma como a gente percebe a vida, na maneira como a gente se coloca com relação ao nosso valor pessoal. E eu acredito que essa Vênus com Lilith, né, que vai estar trazendo pautas ali que estavam muito tempo escondidas, né, por debaixo do tapete, como eu já disse anteriormente, eu acredito que esse é o momento da gente olhar para isso e ressignificar isso, porque se trata de uma questão assim de ter controle também da nossa reatividade, porque Marte, né, é o planeta que fala de ação, de atitude, de luta, né, de enfrentar os desafios da vida. Marte em Câncer ele não está bem colocado porque ele está num território passional, né, está muito voltado ao passado, muito voltado às questões que estão mais inconscientes, né, do que conscientes, e ele está em queda, né? Porque ele é exaltado no signo de Capricórnio, que é um signo que traz uma energia de olhar para o presente e superar, né, o passado, construindo o futuro, né? Com esforço, com determinação. Por isso que ele tem exaltação nesse signo da cabra, né? Quando ele está em Câncer, ele é muito mais movido às dores, né? Aos ressentimentos, ou não, né? Ou defender os meus sentimentos, ou em defender os meus valores, em me preservar, né? Preservar, né? Por conta do meu amor próprio e aqueles que eu amo também. Então, eu acredito que esse trânsito, né, ele vai nos direcionar, só que a gente precisa ter, assim, uma certa paciência para ter, né, um controle aí dessa reatividade, que ela vai estar muito, muito em evidência, então muito cuidado se alguém te provoca, muito cuidado com aquilo que você sente com o outro, sabe, da maneira como você vê as pessoas, como você se relaciona, isso pode ser, assim, cutucar feridas, né, e às vezes não é essa a intenção, mas é como você percebe. Entende? É esse o cuidado que nós temos que ter, né? Muitas vezes a gente tá vendo no outro, mas aquilo que a gente precisa ver pra gente olhar, né? Porque a gente precisa fazer com relação a nós, a nossa postura. E eu acredito que não é à toa, né, que esse trânsito ele tá tão forte. A gente tem um ascendente do mapa em Aquário que tá falando de liberdade, né? Tá falando de uma libertação de paradigmas, de dogmas. É uma proposta também de Urano bastante enfático, né, nesses últimos ciclos. A gente tem esse Marte posicionado na casa 5, que é uma casa da expressão pessoal, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado por conta dessa quadratura com os nodos lunares, justamente para não se defender por conta do ego, né, de uma criança ferida. E muito pelo contrário, né? Eu me defendo porque eu honro, né, a minha vida, né, os meus valores e aquilo que eu acredito, e sigo em frente, né, na questão de me bastar, né, de ser autêntica em assumir quem eu sou. E é isso, a proposta é essa. E eu faço um convite até interessante, que eu acredito que pode ser válido para todo mundo, como é para mim, né, porque apesar de eu ter muitos planetas ali em Libra, né, eu acredito que vai ser bastante desafiador para mim, até porque tenho Lua em Câncer. Então, o que eu percebo, né, com esse trânsito, com tantos planetas em Libra?
né, que eu sempre respeito o espaço do outro, sempre trato os outros com muita gentileza, né, detesto gente grosseira, detesto gente invasiva que invade o meu espaço, que não me respeita, né, procuro ser gentil, harmoniosa, detesto vulgaridade, detesto, sabe, tem umas coisas assim que eu preciso trabalhar até para ser um pouco mais tolerante, porque eu acabo sendo muito exigente nesse sentido, né, porque eu acredito que educação, respeito a gente não precisa exigir, né, mas isso é frescura, não é frescura, é educação, mas cada um tem a sua percepção, e eu tenho a Vênus em Aquário, né, que é uma Vênus que respeita todos, né, tem aquela questão, né, da vaidade intelectual. Então, quando me tiram pra burra, quando me subestimam, né? Porque eu ralo, né? Estudando, lógico, né? Todo mundo sabe que essa é uma área que é meio complexa, mas a questão não é essa, né? Cada um tem a sua escolha. E é isso que Libra fala, é isso que fala Vênus, né? Da gente respeitar as escolhas, né? A individualidade, porque a partir daí eu escolho, né? Estar na presença dessa pessoa, a pessoa escolhe estar na minha presença e assim como um acordo, né? Formamos essa aliança que tem como proposta trazer harmonia, né? Mas não ficar ali numa guerra de braço. Eu acredito que a gente precisa se atentar a esses detalhes com relação ao nosso valor pessoal, pra gente não se submeter a ficar num lugar de desconforto por conta de medos, inseguranças, Lilith, né, a repressão dessa individualidade, em se sujeitar, submeter a um lugar que você não sinta o seu valor agregado, né, de alguma forma isso pode trazer assim uma invalidação, um sentimento de rejeição, isso é cruel, mas tem muito a nos ensinar, né? E por último, mas não menos importante, trate os outros como você gostaria de ser tratado. E não leva pro coração caso você não tenha a reciprocidade que você acha que deveria ter. Porque cada um oferece o que tem. Então, independente de qualquer coisa, ofereça o seu melhor. Porque é isso que você tem para oferecer, né? E cada um, né, reage de uma forma porque tem os seus BOs, tá lidando com as suas questões emocionais, né? E a gente tem que saber respeitar esse momento também. E eu acredito que tem uma questão que tá bastante enfática nesse momento, né? Que eu tava acompanhando na mídia, né? Porque a gente trabalha com rede social, acaba vendo uma notícia ou outra, que é da advogada Deolane Bezerra, que foi presa, né? A Lilith, né? A Vênus ali, a Juno. Então tem a questão da justiça, elas são advogadas, né? Elas irmãs, a mãe também foi presa, se não me engano, junto com ela, e envolve família. E como pode, né? Ela viver ostentando e achando que estava ali, né? Totalmente né, que ela jamais, eu acredito que ela pensou que poderia, porque ela tava ali meio que caçoando, falando que a vida boa é cara, né, que até tem mais barata, mas não presta. Onde já se viu falar isso? Então os valores morais, éticos dela foi pro ralo, né, e tanto que as questões kármicas, né, de Saturno em Peixes tá comprovando isso, que a mulher passou um pouco, ela foi presa, né, com a mobilização gigantesca da polícia. Mas é isso, né, Libra tem a ver com justiça, e a gente tem o discernimento de agir de forma correta, idônea, com relação aos nossos princípios, porque tudo que a gente faz, a gente colhe. E tem muito a ver com essa forma como a gente trata o outro, né? Porque vamos lembrar, né, que somos todos um, né? Então, tem as consequências dos nossos atos, né, das nossas atitudes. E a gente precisa ter maturidade para entender, compreender e peitar, né, essa responsabilidade, né, de, enfim, procurar sempre agir de uma forma muito ética, né? Tem aquela diferença, né, da ética e da moral. Ética pode ser o que os outros veem. Eu acredito muito na questão da moral, né? Independente do que os outros vejam, né? A gente precisa ter essa moralidade com a gente, né? Que é a ética, né? No sentido privado, assim, digamos, né? Mas o que eu acredito que pode acontecer a gente tá também num pico de sensibilidade muito grande, né? Porque se trata de Marte ingressando em Câncer, em quadratura com Netuno em Peixes, né? E fazendo quadratura também com a Lua no signo de Libra. É um momento bastante intenso, é preciso que a gente controle essa reatividade, essa passionalidade, para que a gente não se frustre, né? Porque aqui é um perigo muito grande da gente se frustrar, né? Decepcionar, causar dor. Então, que a gente se atente a isso, para que não haja arrependimento. Então, saibamos respirar, contar até 3, relevar, perdoar, deixar passar. Lembrar, né, que nem toda reação que você espera, que pode ser agressiva para você, não é sobre você, pode ser algum gatilho acionado no outro. E a gente entender também que os outros, né, têm as suas feridas, né, será muito importante, né, para que a gente tenha essa empatia de não se deixar levar por calor das emoções e acabar se arrependendo com situações que poderiam ter sido evitadas. E tem uma coisa também que eu acho que é importante, que a gente se atente às questões comportamentais, que é com relação ao nosso valor pessoal, nossa autoestima, a gente não ficar condicionado a medir o nosso valor pessoal pelas atitudes, reações dos outros, porque uma coisa é eu falar, né, que eu sou foda aqui e tal, não sei o quê, e não agir de acordo com isso. E uma coisa é eu ter a minha forma de agir, saber o meu valor pessoal, até porque a minha régua não é igual à sua, né? Como eu disse, a minha Vênus é em Aquário, tem essa vaidade intelectual, sim, confesso, valorizo a autenticidade, a liberdade de ser quem se é, respeito muito o livre-arbítrio, as escolhas das pessoas, tenho um pensamento progressista e democrático, porque essa é da minha natureza, eu sempre fui assim, independente de questões políticas, a questão é social.
né, visando bem essa questão democrática, né, do direito de expressão, enfim. E eu entendo, né, que você tenha valores que são diferentes do meu, né, mas aí entra naquela questão, né, de que cada um respeitando o seu espaço, né, e a liberdade de escolha do outro, tá tudo certo. O que importa é manter o equilíbrio e a harmonia, né, porque o meu valor é diferente do seu, não significa que a gente valha mais ou menos, né, porque nesse planeta, né, somos todos iguais, porque cada um temos as nossas histórias, as nossas vivências, as nossas culturas que nos faz ser únicos, né, independente das questões físicas, estéticas. É até interessante, né, falar de estética, né, Libra fala muito disso, e às vezes a gente vê as situações de uma forma muito superficial, achando que as coisas têm que ser bonitinhas e nem sempre são tão legais assim, né? E o que é interessante também de se observar, até estava vendo um vídeo do Alir Cravo, eu achei maravilhoso, ele fazendo um breve comentário a respeito da autoestima, né? Que a pessoa, como quando tá com a autoestima baixa, né? No lixo, como ele colocou, a gente não valida o elogio, né? Porque fica naquela coisa de que não é sincero, porque a sua autoestima, ela tá comprometida. E até me lembrei, né, de uma amiga que eu tinha numa época, numa fase que, nossa, eu tinha um maior carinho, um maior respeito por ela. E eu sempre, né, fui de agradar, de acolher, né, essa minha natureza canceriana e tal. E teve uma vez que ela permitiu, olha como é simbólico, nesse momento, desse trânsito que a gente está vivenciando, né? Ela permitiu que o namorado dela falasse que eu era falsa, que eu queria comprar a amizade dela. Simplesmente porque ele não queria que a gente andasse junto, porque eu era uma boa referência para ela, né, no caso, e ela estava ali totalmente condicionada ali naquela relação extremamente tóxica, enfim. Foi um B.O. horrível, né? Mas aquilo me impactou. Eu falei assim, puxa, como assim, né? A pessoa pode achar que eu faço uma pulseirinha pra mim, porque na época eu fazia bijuteria, e fiz uma pra ela, que eu achei que ia ser a cara dela, e quis fazer um agrado. Então, a pessoa ter esse pensamento, né? E hoje eu sei que aquilo não era sobre mim, né? Sobre o meu valor, porque eu sei a intenção que tinha por trás dessa atitude, né? Era muito mais sobre os valores dele e, consequentemente, os valores dela por se permitir, né, se relacionar com uma pessoa tão maliciosa, né? Mas vamos ficar atentos aí com relação a toda essa movimentação, porque eu acho que ela poderá nos trazer muitos ensinamentos. Até porque a gente aprende muito com o que a gente sente, né?